Olá, gente, boa noite, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre gatos, né? Que teve o dia 17, Dia Internacional do Gato. E eu queria falar um pouquinho para vocês do que eu converso nas minhas consultas, né? Pedindo desculpas à minha ausência, eu fiquei doentinha esses dias, fiquei meio gripada. Então eu tô um pouquinho fanha, com essa cara de que tá difícil, mas vamos lá. Toda vez que eu faço uma consulta com gato, eu sempre explico para o tutor uma coisa que é muito importante, é uma coisa que todo mundo tem que saber de gatos, tá? O gato, ele não é um animal doméstico, ele é um animal domiciliado. O que significa isso? Que exemplo que eu dou para os tutores? Eu falo assim para eles, ó, é como se você pegasse uma ave e colocasse numa gaiola. Então, você pegou um gato e colocou na gaiola que é a sua casa, tá? Eu sempre falo isso para exemplificar para o tutor. Então, o paciente felino, ele tem características de animais silvestres. Que características são essas? Fisiológicas? Ele tem... Como é que eu posso dizer assim? Ele tem alguma fisiologia, biologia? Algumas coisas tem, gente. Como tem em cão e tem gato, e tem em ave, porco, a gente. Mas o que eu tô querendo dizer é comportamental. É mais difícil. Esses pacientes sofrem mais por estresse de manipulação, estresse de troca de ambiente, estresse de odores, tá? Então, por isso que alguns lugares agora é tudo cat friendly, né? Quer dizer que são amigos dos gatos, né? Que respeitam a conduta que a gente precisa ter com os gatos, tá? Então, o que eles são diferentes? Primeiro que, assim, os cães estão com os homens, tá? Como parceiros de caça há muitos anos. Eu não vou entrar nessa parte histórica, porque eu não quero falar sobre datas, porque eu não vou me lembrar. Mas eles já estão com a gente há muito tempo. Na época que se caçava, na época dos reis, lembra, né? A gente tem rei ainda hoje, mas... Quando era assim, né? Quando era a época do Império, que eles saíam, aquela quantidade de cachorros para caçar, tá? Então, era diferente. Por que que os gatos entraram na nossa vida? Tá? Os gatos, eles tinham um papel muito importante por causa de animal de corte, né? De gado, que a gente fala, animal de produção. Na época do feudalismo, na época do império, né, que a gente fala, então eles criavam animais, eles guardavam sementes, guardavam determinadas alimentos até humanos, né, até para os humanos, para consumo próprio, como as sementes. Só que isso, o que acontecia? Ainda mais que a parte de saneamento não existia, certo? Então, tinham muitos roedores, tá? Então, o que os gatos, para que os gatos serviam? Serviam para espantar. Então, eles tinham uma serventia, tá? Eles eram como se fossem animais de trabalho, né? Que eu falo, algumas vezes eu uso essa expressão, animais de trabalho. Então, eles tinham essa obrigatoriedade, não é essa palavra que eu queria falar, mas também não quero ficar fazendo muitas edições aqui. Então, eles tinham esse papel de controlar os roedores, controlar as pragas, tá? Não só roedores. Então, que hoje em dia são pets, né? Então, calma lá, gente que gosta de roedores, eu não desgosto, tá? Eu atendo também roedores, atendo animais silvestres, mas é só para explicar como que o gato chegou na nossa vida, como que ele tem sendo introduzido na vida desse tutor. Então, aí que a gente começou a lidar com esses gatos. Gente, a época do Egito, que gato tem aquela, né, que gato tá lapidado na pedra, essa parte eu não vou entrar, tá bom? Eu tô falando de como que esses animais, eles são entendidos por nós. Então, assim, eles não são animais domésticos, tá? Eles são animais domiciliados. E isso é muito importante. Eu vou contar uma história aqui para vocês que vai exemplificar. Eu tô fanha, então eu tô em dificuldade de falar, olha que estranho. Então, eu vou contar uma consulta que eu tive, né? E isso vai ajudar a explicar alguns detalhes de gatos, certo? Uma vez um tutor me procurou e falou que o animal dele estava passando muito mal e ele realmente, o gatinho não estava muito bem. E ele tava com muita dor abdominal. Quando eu palpei o abdômen dele, tava bem intenso, né? E o gato reclamou, quase me mordeu. E eu falei, ué, mas tá estranho isso. Quando eu pedi um exame de imagem, eu vi que ele tava com fecaloma. O que é fecaloma? São fezes endurecidas, tá? Então ele tava dias sem defecar.
E aí eu comecei a perguntar pro tutor e falar assim, tá, me explica mais o que tá acontecendo. Vai me explicando, vai me explicando, vai me explicando. Isso, gente, do fecaloma eu fiquei sabendo depois, tá? Então, antes de eu chegar e pedir pra ele um exame de imagem, eu estava no consultório, então eu descobri antes do exame de ultrassom. Então, o que esse animal tinha? O que tinha acontecido? Esse tutor tinha um sótão. E esse gatinho subia lá no sótão e ia lá e fazer cocô. Ele sempre ia lá fazer cocô, era o lugar que ele usava para defecar. E o que aconteceu? Esse tutor começou a sentir o cheiro, né? Um cheiro começou a ficar na casa, ninguém entendia por quê, o que estava acontecendo. E quando ele descobriu quando ele viu que o gato subia, ele foi atrás do gato para ver o que era, achou que era algum animal morto, alguma coisa. Tava cheio de fezes de gato, tá? Do gato dele. E aí ele ficou pé da vida, falou: peraí, ele fechou o sótão. O que aconteceu? Esse gato parou de defecar. E o que isso significa? Ele tampou o ambiente. E lembra, ele não é um animal doméstico, você consegue ensinar, mas é muito mais difícil. Lembra que esses animais não são animais de companhia desde aquela época, tá? Então a gente tá entrando num processo de domesticação desse animal. Então alguns ainda carregam essa característica ainda muito ancestral, tá? Então o que ele fez? Ele tampou a privada do gato. O que o gato fez? Parou de defecar. Bom, isso é um exemplo. Outro exemplo, outra consulta. A tutora pegou e falou assim: olha, eu não sei o que tá acontecendo com o meu gato, acho que ele tá doente porque ele tá fazendo cocô em cima do sofá. Eu falei, mas ele fazia em cima do sofá? Não, ele não fazia em cima do sofá. E eu sempre pergunto assim, ó, aconteceu alguma coisa, vocês pintaram a casa, trocaram o sofá, trocaram os móveis de lugar, alguma pessoa se separou, algum namorado da pessoa da casa, casal que se divorciou, alguma coisa assim. Eu sempre pergunto isso pra tutores de gato, né? E ela falou assim, não, nada demais. Ela falou, você perguntou se eu pintei a casa, se eu troquei de sofá, eu reorganizei a minha sala, né? Eu mudei meus móveis de lugar. Eu falei, você mudou? Mudei. Eu falei, tá, mas o que você fez? O que tinha antes nesse sofá? Ela falou, caixinha de areia. Então, o que o gato fez? Ele continuou fazendo, eu falei pra ele, então ele continuou fazendo cocô na caixinha de areia. Você colocou o sofá em cima. Tá? Então, isso são exemplos de como os gatos se comportam. Gente, são 100% dos gatos assim? Não. Mas são exemplos e por isso que a gente faz determinadas perguntas para gato e a gente tem dificuldades. Então, assim, a gente tem gatos que cursam com pancreatite, que é uma doença muito complicada, que leva animais a óbito. Gatos, porque eles deixam de se alimentar por dor, por exemplo, tá? Ele cursa com outro problema hepático por causa disso, por causa de comportamento. Tá? Porque ele ficou estressado, porque mudou alguma coisa. Então, os gatos têm particularidades importantes, tá? Então, às vezes tem consulta que eu peço assim, eu falo, tem gato? Toda vez, quando a tutora comenta, eu chego em casa agora, aí ele agora fica batendo na irmã dele, chega em casa, fica uma semana para se adaptar. Eu falei, então, quando você trouxer um para consulta, traga o outro junto. Então, às vezes eu peço para levar todos os gatos, tá? Gatos, gente, não gostam de gatos, tá? O que isso significa que ele não gosta de gatos? Ele é solitário. Os grandes felinos são solitários, eles não andam em grupo ou em bando como cães, tá? Então, na casa, às vezes não dá muito certo as adaptações. Então, é importante que vocês saibam disso. Tá? Gatos, a gente precisa fazer teste de FIV-FeLV toda vez que introduzir um animal novo, tá bom? Mas ele já fez lá em outro lugar. Gente, pega esse gato, faz uma quarentena antes de colocar em casa. Vê se o seu outro gato se adapta. Normalmente, em casas de felinos, a gente fala que tem os animais que ficam embaixo, no meio e em cima. Esses animais não gostam dos outros que estão nos outros andares da casa. Andares assim, né? No chão, na geladeira, em cima do armário, tá? Então, são algumas particularidades que eu queria trazer para vocês sobre gatos e por isso que a gente faz perguntas às vezes tão complexas dentro da consulta, porque eles são complexos, tá? Muitas das doenças a gente tem que entender o comportamento do gato e a gente tem que decidir às vezes se vai levar esse animal para uma internação ou não, o que a gente vai fazer com ele, tá bom? Então, em comemoração ao Dia Mundial do Gato, estou fazendo esse vídeo e agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida é só perguntar. Um beijo para vocês.